Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para trazer a meditação da Palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, meu Deus, cada inscrito deste canal, que o Senhor continue abençoando tremendamente as suas vidas, dando a direção, orientação em tudo que eles precisam para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amados, graças a Deus, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Querido, hoje vamos entrar numa ministração diferenciada. Vamos falar hoje sobre a questão no batalha espiritual, né? Sobre no caminhar da batalha espiritual, e vamos aprender alguma coisa interessante no decorrer dessa ministração. Será várias ministrações sobre batalha espiritual, e eu quero que você nos acompanhe em nome do Senhor Jesus, para que você possa entender algumas coisas interessantes no nosso mundo espiritual, na nossa vida cotidiana, e como vencer os conflitos espirituais, também emocionais, que vêm sobre nós a cada dia. Mas vamos então, mas antes deixa seu like, se inscreva, compartilha em nome de Jesus, põe esse dedinho santo aí, em nome do Senhor Jesus, querido. Vamos caminhando aí de glória em glória, em passo aí, para a glória de Deus. Vamos ler uma palavra? Efésios capítulo 6, versículo 10 fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Querido, a pedido aí do nosso irmão inscrito aí, né, nosso irmão Tiago e alguns irmãos, que pediu para falar sobre a questão de batalha espiritual. Veja bem, eu vou fazer algumas classificações sobre batalha espiritual, e para que nós possamos entender de uma forma mais ampla. Existem várias ministrações sobre batalha espiritual, mas vou passar o que eu aprendi e o que eu entendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos falar desde o Gênesis ao Apocalipse, de uma forma ampla, de acordo com a Bíblia. Não vou utilizar alguns métodos que algumas pessoas utilizam, né, de feitiços, né, para poder aí manipular a mente das pessoas. Não tem isso. Também não estou afirmando que todos aqueles que trabalham com a área de batalha espiritual entram nesses mistérios aí, né? Porém nem todos, né? Porém alguns sim. Então vamos lá. O que nós vamos aprender sobre batalha espiritual? Como lidar com esses conflitos e como enfrentar esse adversário que sempre nos afronta, como entendê-lo? Primeiro passo para compreender batalha espiritual, querido, no caminhar da batalha espiritual, primeiro passo, você precisa conhecer quem é o teu adversário. Não tem como você entrar num campo de batalha espiritual sem saber qual é o teu adversário. Um dos maiores problemas que acontece na vida de alguns que entram no campo de batalha espiritual, ele não sabe quem é o seu adversário. Eles não sabem, e muitas das vezes isso causa-se problemas físicos, emocionais, e muitas das vezes psicológico, que é difícil de ser tratado. Então precisamos entender quais são os nossos adversários, com quem estamos lutando. Você sabe com quem você está lutando? Então, quando se pega para ler a carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre o revestimento de toda a armadura de Deus. E ele fala bem interessante aqui o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então Paulo está explicando para a igreja de Éfeso que a sua batalha já é contra o próprio diabo, né? Ele fala no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja, especificando para esta igreja que a luta desses cristãos não era carnal, não era contra as pessoas, tá? Muitas vezes a pessoa entra numa batalha espiritual e já quer combater as pessoas,
Não, Paulo está ensinando esta igreja que a luta deles não é contra pessoas, carne e sangue. Tá? Então nós temos que tirar de nossa mente que a nossa luta ela é uma luta física contra pessoas. Não, a nossa luta é espiritual. Aí Paulo fala sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade. Existe uma classe, né, de hierarquia espiritual que nós temos que entender, mas lá na frente vamos falar sobre isso. Porém, o objetivo maior, você tem que ter entendimento que a tua luta não é contra as pessoas. A tua luta não é contra o teu vizinho que não gosta de você. A tua luta não é contra fulano que não gosta de você. Atrás disso existe uma força espiritual que é necessário compreender. É necessário entender. Então nós precisamos. 1 Pedro 5,8 fala assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Então, Pedro não está dizendo sobre pessoas, está dizendo que o nosso adversário. Então, vigiai, porque o vosso adversário, né, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão, né, bramando ali, buscando a quem possa tragar. Então, novamente, a Bíblia aí traz a classificação. Jesus conversando ali com os fariseus, ali com os sacerdotes de sua época, que estavam lhe desafiando, ele fala assim, 8:44 de João, aliás, capítulo 8, versículo 44. Ele fala para eles: vós sois do diabo, né, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala, ou quando o diabo profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então aqui várias coisas Jesus traz aqui. Jesus traz o princípio da criação até o seu tempo, né? E fala para nós até hoje também. Então Jesus fala para aqueles fariseus ali, aqueles líderes sacerdotais, aqueles judeus da liderança maioral ali, de sacerdotes, né, que queriam incriminá-lo. Então Jesus fala para eles assim: vocês são do diabo, né, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio, mas espera lá, não foi Caim que matou Abel? Então não foi o diabo, mas ele usou o corpo, usou a vida, ele deu legalidade, e ali começou o homicídio. E jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então toma cuidado aí com o dia da mentira, viu? Então nós temos que entender que a batalha espiritual, com quem nós estamos lutando. Então Jesus, ele foi direto com as pessoas que estavam dando legalidade para ele. 2 Coríntios 4, versículo 4 fala assim: o Deus deste século, ou desta geração, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Deus deste século, Deus deste mundo, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quando fala de incrédulo, não é somente aquela pessoa que não conhece o evangelho, até para pessoas que estão na igreja que não aceitam o evangelho. Então o diabo, ele tem o poder de trazer cegueira espiritual na vida de outras pessoas. Quando você estiver orando por alguém, foi fazer um evangelismo, ou por uma família, e se essa pessoa não tiver entendimento ainda do que você está falando, e lhe afrontar, entenda, a tua luta não é contra esta pessoa, é uma luta espiritual. Há uma força oculta na mente desta pessoa. Há uma força oculta que está manipulando esta pessoa. Então você tem que entender. É necessário, antes de entrar no campo de batalha ou de entrar no caminhar da batalha espiritual, entender
que a tua luta não é contra as pessoas. Claro que ele vai usar as pessoas. Ele vai usar as pessoas que dá a ele legalidade. E nós precisamos entender sobre isso aí. Amém? Mas nós vamos seguir sequência. Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos, Pai, nesse caminhar da batalha espiritual, nos orienta, nos ensina, dai-nos a instrução necessária para que nós possamos, ó Deus, ter entendimento, Senhor, em como lidar, meu Deus, com esses conflitos do nosso dia a dia, ó Deus, em nossa psique, em nosso entendimento, como auxiliar os teus filhos, meu Pai, que estão nesse campo de batalha. Auxilia-nos, orienta-nos, ó Pai, e eu peço a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos. Age poderosamente em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve, compartilha no cantinho da tela, aí você vai ver aí o QR Code do nosso Instagram, aonde está ali no Terapiando, né, no caminho. Você quer saber sobre a questão do nosso trabalho de terapia, da terapia psicanalística, Terapiando no caminho. Põe ali teu celular, pega no QR Code ali, e rapidamente vai te ligar diretamente ao nosso Instagram e ali estaremos ali também auxiliando na palavra de Deus, meditação sobre Terapiando no caminho. Amém, amado, querido, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, permaneça firme, vamos seguir sequência nessa ministração para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.